Para mim, a coisa mais terrível é estar em um espaço fechado com uma pessoa que você nunca mais quer ver na sua vida. Eu me vi em tal situação. Acabei na mesma casa com minha esposa, que me traiu por meio ano por causa das circunstâncias em que não pude sair de casa. Foi um verdadeiro teste de tolerância ao estresse. Quando cheguei aos 50, tudo na minha vida estava se encaixando muito bem. Minhas filhas estavam cursando com sucesso a universidade e, junto com minha esposa Jade, estávamos nos preparando para comemorar nosso 25º aniversário de casamento. Nossa família curtia a vida em uma casa espaçosa em um dos melhores subúrbios, e carros novos eram a cereja do bolo para o status da nossa família. Ao longo da minha vida, minha carreira estava em uma trajetória ascendente. Como gerente regional de vendas em uma grande empresa nacional, eu me sentia no meu elemento. Jade, que voltou a trabalhar há apenas 5 anos, rapidamente subiu para uma posição significativa no departamento de publicidade da empresa do nosso amigo Greg, onde ela começou inicialmente como sua assistente. Um dia, Greg nos ofereceu uma chance de participar do crescimento de seu negócio investindo dinheiro em troca de uma ação. Jade assumiu um papel fundamental na equipe de vendas e desenvolvimento de negócios, e suas realizações foram tão impressionantes que, em 2 anos, ela começou a ganhar mais do que eu. Embora nossas agendas ocupadas significassem que nos víamos menos, nosso casamento permaneceu forte e cheio de amor. No entanto, nosso mundo mudou repentinamente com a pandemia, um vírus que exigiu o isolamento de países inteiros e a imposição de restrições semelhantes à lei marcial virou nossas vidas de cabeça para baixo. As fronteiras foram fechadas, as instituições educacionais e a maioria das empresas interromperam suas operações. Apenas trabalhadores em setores criticamente importantes continuaram a ir trabalhar. A polícia aplicou as novas regras, efetivamente transformando nossas casas em prisões. Esse isolamento me deu uma chance inesperada de repensar muitas coisas e ver nosso modo de vida habitual de um ângulo diferente. Trabalhar em casa se tornou uma espécie de férias para mim, uma oportunidade de finalmente passar o tempo como eu havia sonhado por muito tempo. Ao contrário de mim, Jade sempre se preocupou em ter uma rede de segurança financeira, e ela começou a trabalhar em um ritmo intensificado. Tivemos que nos adaptar, alocando fins de semana separados para não interferir no trabalho um do outro. Nós apimentávamos esses momentos com piadas sobre quem faria café ou almoço dessa vez, o que se tornou uma espécie de renascimento da nossa vida familiar feliz. As primeiras semanas pareciam uma lua de mel. Nós cozinhávamos, limpávamos e fazíamos outras tarefas domésticas juntos. Dedicamos nossos fins de semana a dormir e pedalar, uma paixão que tenho desde a infância. Com o tempo, as pessoas foram autorizadas a sair, mas apenas para se exercitar, e para Jade, isso se tornou uma grande oportunidade. O ciclismo se tornou nossa pausa diária do trabalho e uma maneira de nos distrair das tarefas domésticas. Ao longo desses 2 anos, Jade se tornou uma verdadeira entusiasta do ciclismo, ansiosamente antecipando cada uma de nossas próximas viagens. Essa pausa em nossa rotina habitual nos deu a oportunidade de experimentar atividades que poderíamos ter perdido devido a viagens e longas horas de trabalho. Como um experimento, fiz um curso de massagem online, e Jade se tornou a orgulhosa beneficiária de minhas sessões de massagem noturnas. Isso, por sua vez, levou a alguns dos momentos incríveis em nossa vida íntima, como se um interruptor mágico nos tivesse levado de volta aos primeiros anos de nossa jornada juntos. Começamos a fazer amor todos os dias, às vezes até 2 vezes, e era simplesmente incrível. Jade, mesmo aos 48 anos, permaneceu excepcionalmente ativa e atraente. Ela decidiu usar esse período para aprender por meio de um curso de aromaterapia online, o que resultou em entregas diárias e um aroma maravilhoso em nossa casa. A combinação de aromaterapia e massagem produziu resultados surpreendentes, tão emocionantes quanto as primeiras semanas de nossa inesperada felicidade de quarentena. No entanto, na 3ª semana, começou a ficar cada vez mais difícil manter o nível inicial de excitação e interesse. Começamos a ficar irritados um com o outro, e a febre da cabine se instalou. Precisávamos urgentemente mudar algo para tentar trazer aquela centelha mágica de volta à nossa vida. Fiz esforços consideráveis para surpreender Jade com um jantar magnífico, e parecia que ela estava impressionada com minhas habilidades culinárias.
Ela expressou gratidão pela refeição, mas imediatamente voltou ao trabalho após terminar, me deixando sozinho. Percebi que as restrições estavam começando a pressionar nossos negócios. Embora eu não estivesse desprovido de bom senso, as oportunidades de reacender a chama em nosso casamento eram raras. Ficou claro para mim que Jade estava muito absorta no trabalho, constantemente grudada na tela do computador ou do telefone em tentativas de ganhar clientes e pedidos. Decidi que precisava distraí-la dessa louca obsessão pelo trabalho. Tendo elaborado um plano, preparei um relaxante banho de espuma, decorei o banheiro com velas aromáticas, toquei um jazz suave e doce, diminuindo as luzes para criar a atmosfera perfeita para relaxamento. Ao entrar em seu escritório, encontrei Jade, presa no ritmo frenético do trabalho. Seu olhar expressou surpresa quando me aproximei e estendi minha mão. Mark, o que você está fazendo? Ela perguntou, levantando-se com uma resolução involuntária. Querida, você precisa descansar, eu objetei silenciosamente, colocando um dedo em seus lábios e guiando-a para o banheiro, apesar de suas objeções. Mark, por favor, tenho toneladas de trabalho, vamos fazer isso outra hora, ela continuou a insistir. No entanto, ao ver o banho preparado e as velas, seu rosto se iluminou com um sorriso. Oh, sua fera sexy, isso parece incrível. Mas, querida, eu realmente preciso trabalhar, ela disse com um sorriso. Querida, tenho certeza de que seus clientes podem esperar até amanhã. Dedique esta noite a você mesma, relaxe, aproveite o champanhe e deixe-me cuidar do seu corpo magnífico. Eu a persuadi, esperando que esta noite nos ajudasse a nos distrair da tensão e restaurar nossa conexão. Ajudando-a a se despir, eu gentilmente a peguei pela mão, levando-a para a jacuzzi. Assim que ela estava confortavelmente reclinada na água, eu lhe entreguei uma taça de champanhe. Ela respirou fundo e sussurrou em gratidão. Obrigada, querida, você cuida tão bem de mim. Eu me sinto mimada. Suas palavras me fizeram rir. Não se preocupe, meu amor, talvez mais tarde eu exija minha compensação, talvez a reivindique do seu corpo. Sua resposta foi um sussurro cheio de esperança. Oh Deus, espero que seja uma promessa. Deixando-a para aproveitar o banho relaxante, fui para o lounge. Passando pelo escritório dela, ouvi o telefone dela vibrando. Droga, isso poderia distraí-la, pensei, e decidindo desligar, notei uma mensagem de Greg. Motivado pela curiosidade, abri e fiquei atordoado. Mal posso esperar para ter você de volta na minha cama, dizia a mensagem. Não era só uma brincadeira. Rolando pelo diálogo, encontrei centenas de mensagens, fotos e até vídeos. Entre eles, fotos de Jade nua. Fiquei chocado. Não era brincadeira. Eles estavam realmente tendo um relacionamento romântico. Sentado em descrença, meu coração batia forte. Então o chamado de Jade veio. Querida, meu copo está vazio. Levando-lhe outro copo, tentei esconder minha agitação, olhando para seu rosto feliz. Ela sorriu agradecida. Retornando ao seu escritório, senti uma dor profunda. Como ela pôde fazer isso depois de tudo que passamos juntos? 25 anos de vida juntos, criando filhos, superando dificuldades e depressões. O desejo de machucá-la, de fazê-la sentir minha humilhação e vergonha, tomou conta de mim. Apesar da irracionalidade dos meus sentimentos, comecei a conspirar. Peguei o telefone dela, revisei todas as gravações de vídeo e fotos, então reuni todas essas fotos e vídeos em um arquivo e enviei mensagens para cada um dos mais de 300 contatos em seu telefone. Entre eles estavam amigos, parentes e clientes que agora deveriam receber uma notificação inesperada. Então conectei meu telefone ao laptop para carregar todos os materiais que provavam sua infidelidade para mim. Depois disso, liguei o computador dela e descobri um e-mail que ela havia enviado para minha amiga e, coincidentemente, para seu amante. Isso pareceu particularmente importante. No curso de uma investigação mais aprofundada, encontrei muitas provas semelhantes de sua infidelidade. Repetindo as ações, enviei-os para toda a lista de contatos novamente. Então peguei um pendrive para baixar tudo novamente, me esforçando para reunir o máximo de evidências possível. Logo percebi que meu casamento tinha acabado.
Eu só queria ir embora, mas por causa dessa maldita quarentena, ficamos trancados juntos e sair de casa se tornou impossível. Nós transformamos o cômodo acima da garagem em um quarto para nossa filha antes que ela fosse para a faculdade, desejando fornecer a ela um espaço privado. Comecei a mudar minhas coisas para lá, decidindo que seria meu refúgio temporário até que tudo se acalmasse. Na terceira tentativa de mover minhas coisas, encontrei Jade. Ela estava enrolada em uma toalha e parecia surpresa com um embrulho de coisas em minhas mãos. "O que você está fazendo?" Ela sibilou. "Vou me mudar para o quarto da Chanel até a quarentena acabar", respondi. "Mark", sua voz cheia de ansiedade. "Você está me assustando. Por que você está agindo tão estranho?" Naquele momento, nosso entendimento mútuo desmoronou completamente. Nosso casamento acabou. "Vou pedir o divórcio assim que puder", eu disse, empurrando-a para o lado. Ela gritou atrás de mim, implorando por uma explicação. "Tudo ficará claro, apenas me deixe em paz", eu joguei de volta, aconselhando-a a encontrar um advogado. Enquanto eu estava me trancando no quarto, ouvi-a me chamando, mas não atendi. Depois de alguns minutos, ela aparentemente percebeu que eu tinha descoberto sobre seu caso secreto, e ela começou a bater na porta, chorando e gritando. "Era só sexo. Como você pode reagir assim?" Suas palavras soaram sinceramente ofendidas, o que estava além da minha compreensão. "Espero que tenha gostado e que tenha valido a pena", eu disse, enfatizando que nossa vida juntos tinha acabado. Ela continuou batendo, implorando para conversar e explicar tudo, mas eu estava inflexível. "Não, Jade, você não tem mais o direito de falar. Você só precisa ir embora e me deixar em paz", eu respondi. Ela tentou justificar suas ações, mas eu permaneci inflexível. "A culpa é sua, não minha", eu disse, ignorando suas lágrimas e súplicas. "Poderíamos ter consertado tudo se você tivesse falado comigo", ela chorou, mas eu sabia que estava tudo acabado entre nós. Eu poderia perdoar qualquer coisa, mas não a infidelidade depois de 25 anos de casamento. "Este é o fim, Jade. Deixe-me em paz." Com essas palavras, deixei-a do lado de fora da porta, tentando encontrar paz na solidão. Conectando meu laptop, formei meticulosamente uma pasta com evidências da infidelidade de minha esposa para enviar ao meu advogado pela manhã. A decisão de pedir o divórcio era inevitável. Eu nem precisei me forçar, pois nosso casamento ruiu enquanto eu reunia evidências. Meu telefone continuou vibrando incessantemente, mas escolhi não responder a ninguém. Provavelmente ligações de nossas filhas ou pais, mas eu precisava de um tempo para organizar meus pensamentos antes de falar com eles. A noite foi sem dormir, virando e revirando, adormecendo e acordando. Levantando por volta das 9 da manhã, entrei para tomar um banho e tomar café da manhã. Na cozinha, Jade já estava fazendo café. Ao me ver, ela se virou e sorriu cansada. "Bom dia, Mark. Quer alguma coisa?" O olhar dela estava cansado, os olhos vermelhos por falta de sono. "Não, obrigada. Vou fazer algo para mim quando você terminar." "Vou tomar um banho agora", respondi, indo para o banheiro. Depois do banho, me preparando para o dia que tinha pela frente, voltei para a cozinha, onde Jade imediatamente me entregou seu telefone. Hesitei, mas entendi que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que encarar isso. Era o Greg. "Ei, Mark, é o Greg", só queria dizer. "Sinto muito por tudo que aconteceu. Não é culpa da Jade. A culpa é minha", disse a voz do telefone. Não o deixando terminar, interrompi decisivamente. "Esquece, Greg, acabou. Nós resolveremos isso de homem para homem quando essa situação do vírus acabar." E com essas palavras, eu cortei a conexão, não dando a ele a chance de terminar. Jade estava parada diante de mim, faíscas de raiva brilhando em seus olhos enquanto ela tentava se desculpar, mas eu não lhe dei atenção. "Você pode guardar suas desculpas para si mesma", eu disse sarcasticamente, e fui fazer um café para mim, mas notei que ela já tinha feito um para mim. Peguei uma xícara nova e preparei um café novo, ao que ela respondeu com um olhar irritado. "Eu fiz isso para você", ela disse,
mas eu deliberadamente não bebi o café dela, suspeitando que ela pudesse ter mexido nele. Jade, eu não quero mais te ver, muito menos conversar. Assim que eu terminar meu café, vou ligar para meu advogado. Eu sugiro que você faça o mesmo, eu disse decisivamente, mas ela tentou me impedir, estendendo a mão em um apelo por ajuda. Mark, querido, vamos sentar e conversar sobre isso. Todos os nossos problemas são apenas um pequeno mal-entendido que podemos resolver se você me der uma chance de explicar, ela tentou me convencer. No entanto, quando perguntei a ela sobre os motivos, ela recuou para Pia como se buscasse apoio. Não sei, querida. É complicado. Tenho 50 anos agora, e sinto que estou perdendo minha atratividade. Ao longo dos anos, os homens prestaram atenção em mim, mas isso mudou com a idade. Comecei a me sentir invisível. Ela confessou com dificuldade, explicando que seu caso com Greg era uma tentativa de se sentir desejada novamente. Jade, isso é tão superficial. Todos nós envelhecemos. Você deveria ter falado comigo, me dado uma chance de te ajudar, respondi, sem esconder minha decepção. Por sua vez, ela apontou minha aparência, que, na opinião dela, só melhorou com o passar dos anos, enquanto ela se sentia envelhecendo ao meu lado. Nós deveríamos envelhecer juntos, esse é o ponto, concluiu ela, mal contendo as lágrimas, o que soou muito egoísta para mim. Eu a teria amado sempre, mas ela criou um problema do nada. Eu te amo, Mark. E esse sentimento nunca mudou, ela sussurrou entre lágrimas. Em resposta, eu apenas balancei a cabeça e suspirei. Ligue para seu advogado, Jade. Você vai precisar de toda a ajuda que puder obter, e não conte com minha gentileza, eu disse, sentando-me cansadamente no pequeno sofá da sala de estar. Naquele momento, quando o caos tomou conta da minha vida, percebi que tudo o que eu queria era me livrar dessa bagunça, desse casamento terrível. No entanto, parecia que eu estava aprisionado nessa loucura. Tentativas de encontrar consolo no mundano, como beber café, foram interrompidas por outro telefonema. Dessa vez, era Melissa, a esposa do meu amigo Greg. Sua voz tremia com lágrimas. Olá, Mark. Desculpe, eu nem sei o que dizer, mas obrigada por não ignorar isso. Eu precisava disso, para minha própria paz de espírito. O que você vai fazer? Eu perguntei, sentindo o sofrimento dela pelo telefone. Ela suspirou, e sua voz estava cheia de total perplexidade. Não sei. Tudo é tão complicado. Quero matá-lo, me divorciar, tirar dele tudo o que ele merece. Mas não é tão simples assim. Temos filhos. Nossas vidas estão entrelaçadas com negócios. Estamos até o pescoço em dívidas. Se eu for embora agora, terei que voltar para meus pais, e isso seria um verdadeiro inferno. Você deve fazer o que achar necessário, respondi, tentando apoiá-la. E você? Ela perguntou. O que fará? Ligarei para meu advogado assim que desligar e iniciarei o processo de divórcio, disse, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Melissa se desculpou. Droga, sinto muito, Mark. Não tem um jeito de consertar tudo isso? Até onde eu entendo, acabou. Minha determinação estava além de qualquer dúvida. Depois de uma longa conversa, nos separamos com o coração pesado. E depois de falar com a esposa do meu ex-amigo, imediatamente contatei meu advogado. Quando contei a história toda ao meu advogado, Arthur, ele ficou chocado. Ele me acompanhou em todos os momentos importantes da vida, especialmente em questões relacionadas às finanças e negócios de Greg. Ele me perguntou sobre minhas intenções, e eu declarei firmemente meu desejo de me divorciar, oferecendo-me para fornecer evidências de infidelidade. No entanto, Arthur riu e disse que, embora a infidelidade seja motivo para o divórcio, isso não mudaria muito em nosso caso. Ela ainda vai ficar com metade de tudo, ele disse. Mas eu insisti em entrar com um processo por infidelidade. Eu queria que todos soubessem a verdade. O único conselho que posso lhe dar é não tomar decisões precipitadas. Você está com raiva agora, mas as decisões tomadas hoje afetarão sua vida inteira, ele me alertou. Apesar de suas palavras, eu estava resoluto.
Quando os documentos finalmente chegaram, eu os preenchi, cada linha ecoando minha determinação de passar por essa aprovação. Depois de preencher os documentos, tirei alguns minutos para descansar, mas um telefonema me interrompeu. Reconheci imediatamente o nome na tela. Era Kate, minha filha mais velha. Pai, o que diabos está acontecendo? Acabei de falar com a mamãe e ela está toda em lágrimas. Não entendi nada do que ela disse. Essas são cartas e mensagens reais? Isso é verdade ou algum tipo de piada idiota? O desespero em sua voz era palpável. Era difícil para mim ouvir. Sim, é verdade, eu disse, lutando para encontrar as palavras certas. Só descobri ontem, junto com todo mundo. Como você pode pensar em divórcio? Ela de repente se irritou após minha admissão. Suas palavras estavam cheias de desconfiança e dor. Pai, não, por favor, não, divórcio. É demais, não é? Talvez você consiga superar isso. Mamãe sempre te amou, você sabe disso. Eu senti raiva e decepção brigando dentro de mim. Eu costumava ter certeza do amor dela, estava pronto para apostar minha vida nisso. Mas agora, eu simplesmente não consigo aceitar isso. A conversa foi difícil. Cada uma das minhas palavras parecia uma gota em um copo já transbordando de decepções. Kate tentou me convencer de que o divórcio não era a solução, sugerindo que procurássemos ajuda de um psicólogo. Mas eu estava inflexível. Sinto muito, querida, mas eu já tomei minha decisão. Ela me humilhou demais. Continuamos a discutir, trocando os mesmos argumentos, até que Kate, confusa e chateada, desligou o telefone. Minha segunda filha, Julie, também tentou me persuadir, sem sucesso. Ela não conseguia acreditar que era verdade e suspeitou que poderia ter sido algum hacker bizarro. Mas eu já tinha me decidido. Assinei todos os documentos e os enviei de volta ao advogado com instruções para dividir nossas finanças o mais rápido possível, para evitar qualquer escândalo. Nesse processo, enfrentei a realidade da nossa situação financeira. Tínhamos uma conta bancária conjunta, e parecia que todos os nossos fundos estavam interligados. Felizmente, ela não podia tomar nenhuma atitude sem o meu envolvimento, então nosso dinheiro estava relativamente seguro. No entanto, a percepção de que eu tinha que visitar pessoalmente o banco para abrir uma nova conta acrescentou o estresse. Naquele momento, percebi o quão intimamente estávamos conectados e o quão dependentes éramos um do outro. Um pesadelo. Jade continuou me perturbando com pequenos intervalos, começando com desculpas usuais que eventualmente se transformaram em raiva e agressão. Suas lágrimas e súplicas sobre como eu destruí sua carreira no caso de Greg não me comoveram. Não é sobre vingança, é sobre acabar com isso e seguir em frente, eu disse, deixando-a sozinha com suas lágrimas e indo embora com fichas na mão. Eu me sinto um idiota, todo esse tempo eu te amei, eu continuei, relembrando como eu me importava com ela, sem saber da traição. Jade se desculpou, dizendo que tudo começou com um flerte inocente e implorou para que eu falasse, mas eu fui firme. Acabou, Jade. Você receberá os papéis em uma semana. Apenas assine. Jade tentou minimizar suas ações, chamando-as de apenas sexo e argumentando que não deveria ser o fim do mundo. Suas palavras só alimentaram minha indignação. Você acha que eu sou louca? Eu estava cega para o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, exclamei. Jade tentou me convencer de que eles nunca riram de mim, mas 6 meses de casos secretos disseram o contrário. Enquanto procurava algo para comer nos armários, Jade entrou na cozinha pedindo para conversar. Podemos conversar um pouco mais, Mark? Por favor, é importante, ela começou. Desta vez, ela decidiu me pressionar usando nossos filhos. Ela estava preocupada com o quanto Kate e Julie estavam assustadas com minhas histórias, na opinião dela, insanas. Não é loucura, Jade, eu só estava sendo honesto com eles, respondi, lembrando-a do divórcio e dos documentos fornecidos. O dia foi passado em conversas telefônicas contínuas. Amigos e parentes me bombardearam com perguntas, ansiosos para saber os detalhes do que havia acontecido. À noite, eu estava extremamente cansado de explicar o quão irremediavelmente ruins os pais de Jade eram.
Eles se recusaram a acreditar na imperfeição deles, preferindo pensar que tudo isso era parte do meu plano astuto para desacreditar a filha deles. Ao amanhecer do dia seguinte, meu sono foi interrompido por uma batida na porta. Levantando-me para ver o que estava acontecendo, encontrei Jade, que, sem esperar por um convite, entrou decisivamente na sala. Ela rapidamente foi direto ao assunto, dizendo que ontem à noite ela, junto com Greg e outro parceiro de negócios, estavam considerando um plano para salvar nosso negócio. A essência do plano era anunciar que todas as fotos e vídeos que vazaram online eram o trabalho de um ex-funcionário descontente que hackeou seu e-mail em retaliação. Depende de você, mas seu apoio é necessário se quisermos convencer a todos da verdade dessa versão, ela insistiu. Não pude deixar de rir, respondendo que se alguém perguntar, eu só direi a verdade. É importante que as pessoas saibam com quem estão lidando na realidade. Jade ficou claramente abalada com minhas palavras, mas não desistiu, implorando para que eu pensasse principalmente em Melissa e Greg, cuja reputação e negócios estavam por um fio. Não é minha culpa que Greg tenha acabado nessa situação, retruquei, quando ela, irritada, bateu o pé, insistindo em apoio. O que vamos contar a todos, das crianças aos pais, é uma decisão sua, mas sem minha ajuda, disse, encerrando o tópico. Ao longo da semana seguinte, cada visita em casa era acompanhada por cenas em que Jade estava ao telefone com clientes, tentando salvar a situação, espalhando sua versão dos eventos entre aqueles que receberam a carta. Finalmente, um dia, Melissa me ligou, implorando desesperadamente por ajuda. Ela e Greg fizeram todo o possível para reavivar o negócio e restaurar sua reputação. Parecia que Melissa o havia perdoado e agora estava me pedindo para reconsiderar minha decisão. Eu estava cansado de toda a situação e queria que acabasse o mais rápido possível, mas não havia como sair desse círculo vicioso. O drama parecia não ter fim, e nossa casa se tornou o epicentro de problemas sem fim. Kate me ligou várias vezes, ficando cada vez mais chateada. Sua mãe até a convenceu de que tudo o que estava acontecendo era parte de uma estranha conspiração contra ela. No final, Kate conseguiu me persuadir a perdoar e esquecer o que aconteceu. Tudo o que me foi exigido era enviar a ela um videoclipe, mas não consegui me obrigar a fazer isso. Em vez disso, escolhi um caminho diferente e visitei sua mãe, que estava absorta em seu trabalho, em seu escritório, se comunicando com novos clientes como nunca antes. Movi minha cadeira para mais perto de sua estação de trabalho, sentei-me e cruzei os braços. Jade, você precisa se abrir com Kate e Julie. As teorias obsessivas delas sobre hackers estão me deixando louco, comecei. Ela se encolheu como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Por que acordar cachorros dormindo? Ela retrucou. Mas eu estava inflexível. Eles não vão me dar um descanso. Todos os dias, eles me dão sermões pelo telefone, me repreendendo por supostamente fazer você sofrer por causa do divórcio. Eles me veem como a vilã. Jade se inclinou para mim do outro lado da mesa, apoiada nos cotovelos. O olhar dela era penetrante. Mark, me dê uma chance de consertar tudo. Me perdoe e vamos começar de novo, ela implorou. As palavras soaram sinceras. Conseguimos reconquistar todos os clientes, e parecia que a vida estava voltando aos trilhos. Mas se você não contar a verdade para as meninas, terei que mostrar a elas o que tenho, avisei. Mark, vamos deixar tudo como está, para que ninguém perca, ela pediu. Mas para mim, já era tarde demais. A essa altura, eles me olham como vilão porque eu não acredito em suas palavras. Você vai contar a elas, ou eu vou. Os apelos dela para não arruinar o relacionamento com as meninas pareciam desesperados, mas eu não podia ceder. Você não pode dizer nada que as deixe furiosas, ela me garantiu, mas eu já tinha tomado minha decisão. Tirando um pendrive do meu bolso, eu o enrolei na frente do rosto dela. Aqui está um vídeo seu com Greg. Acho que isso vai convencê-los, eu disse friamente. Ela empalideceu. Você não pode fazer isso, ela respirou. Mas eu era inflexível. Ou você conta a eles, eu vou mandar isso para todos que conhecemos. Há tanto material aqui que todos vão entender tudo de uma vez.
Ela me chamou das palavras mais desfavoráveis e implorou para que eu não destruísse nosso casamento, me garantindo que tudo entre ela e Greg tinha acabado. No entanto, eu era implacável. Jade, mesmo que eu pudesse te perdoar, eu nunca mais poderia confiar em você, eu admiti. No final, ela me ordenou que fosse embora. E enquanto eu me dirigia para a porta, reiterei minhas condições. Ou você conta a eles, ou eu conto. Poucos dias depois, minha filha ligou para se desculpar por sua severidade. Ela tinha falado com a mãe, que obviamente não tinha revelado toda a verdade para ela, mas prometeu que nós mesmos resolveríamos. Isso não resolveu todos os nossos problemas, mas Kate começou a me tratar um pouco melhor. Quando entrei em contato com o corretor para discutir a venda da nossa casa, a reação de Jade foi explosiva. Ela não conseguiu aceitar minha decisão e entrou em frenesi. Lord Mark, como podemos vender a casa? O que as pessoas vão pensar? Passamos horas convencendo todo mundo de que estava tudo bem entre nós, e agora você quer vendê-la? Seja razoável. Fiquei impressionado com o desespero dela. Escute, Jade, precisamos de um lugar para morar. Você não vai poder comprar minha parte, e não pode ficar aqui. Não quero ficar aqui com mais lembranças. Vender a casa é a melhor coisa que podemos fazer para nos separarmos. Ela pegou minha mão e me olhou diretamente nos olhos. Talvez devêssemos tentar ficar e consertar tudo, Mark. Eu ainda te amo, assim como no dia do nosso casamento. Eu não quero o divórcio. Não podemos resolver isso? As palavras dela me fizeram pensar, mas como você pode falar sobre amor quando ela está segurando minha mão com tanta força, implorando por perdão em meio às lágrimas? Eu cometi um erro. Foi tolo e egoísta, mas não significa que eu não te ame. Nós dois cometemos erros, Mark. Podemos superar isso, mas a traição dela foi muito dolorosa. Você continuou mentindo para mim por meses. Você diz que acabou, mas se eu não tivesse encontrado essas mensagens, você teria continuado mentindo, certo? Ela tentou me confortar, mas eu já estava cheia de dúvidas. Mark, por favor, diga que isso vai acabar. Podemos ficar juntos de novo, não podemos? O silêncio dela só aumentou minhas suspeitas. Seria assim, não seria? Eu perguntei, ao que ela mal respondeu, não sei, talvez. Mas nos aproximamos depois do isolamento. Você era tão amoroso e cuidadoso. Tudo mudou. Me dê uma chance e podemos esquecer que isso aconteceu. Mas eu não conseguiria perdoar tão facilmente. Jade, você nem sente remorso. Você só espera que eu aceite. A vida não funciona assim. Eu puxei minha mão. Estamos vendendo a casa. Ele será listado para venda amanhã. Eu fui embora, deixando-a sozinha com sua tristeza. O momento da venda foi infeliz. Os corretores imobiliários não puderam vir inspecionar a casa, e tivemos que confiar nas fotos que tirei para exibições online. Passei um dia inteiro criando fotos da nossa casa, tentando destacar suas melhores características. Depois de enviá-las ao agente, anunciamos a venda na manhã seguinte. Atraiu a atenção de muitos. Amigos, parentes, todos estavam animados e ansiosos para saber os detalhes. Jade estava atendendo ligação após ligação, tentando manter a verdade nos bastidores. Ela contou histórias sobre nossa busca por um novo lugar, dizendo que a situação com o vírus havia se estabilizado e a vida estava começando a voltar ao normal. A liberdade parecia mais próxima, mas um retorno total à vida normal ainda estava a um mês de distância. Durante esse tempo, meu relacionamento com Jade se aqueceu. Começamos a nos comunicar sem argumentos novamente. Uma noite, no jantar, ela inesperadamente me perguntou: o que posso fazer para você mudar de ideia? Olhando para ela do outro lado da mesa, suspirei: não tenho certeza se alguma coisa pode ajudar. A confiança está perdida. Mas se tentássemos consertar algo, a primeira coisa que você teria que fazer seria pedir demissão. Ela ficou chocada. Mas como eu posso? Tenho ações na empresa. Nós possuímos 35% do negócio. Eu adoro meu trabalho.
Eu amo fazer parte de sua criação. Querida, você me prometeu isso há 25 anos no dia do nosso casamento. Se essa promessa não significava nada, então por que eu deveria acreditar em você agora? Eu perguntei. Ela se recostou na cadeira. Mark, eu cometi um erro. Eu admito. Mas prometo que posso deixar meu emprego se for realmente necessário. É simples. Se você quer tentar consertar tudo, então eu exijo isso. E mesmo assim, sem promessas, eu continuei. Ela balançou a cabeça. Não entendo por que não podemos simplesmente seguir em frente. Por que não podemos deixar tudo como está? Por que você o verá todos os dias? Isso é inaceitável. Se quisermos nos reconciliar, esse é o primeiro passo, expliquei. Não, Mark, isso é injusto. Eu farei qualquer coisa. Mas não posso deixar meu emprego, ela insistiu. Isso mostra de que lado você está, Jade, concluí tristemente. Essa curta conversa evoluiu para longos debates e disputas, nos quais até nossas filhas tentaram intervir, tentando desempenhar o papel de mediadoras. Apesar dos esforços delas, Jade permaneceu inflexível, mesmo diante dos argumentos delas em meu apoio. Parece que naquela mesma noite, enquanto eu estava sentada no sofá tomando cerveja, Jade se aproximou de mim. Ela sentou-se ao meu lado e sutilmente sugeriu que passássemos a noite no quarto para que eu pudesse finalmente voltar para nossa cama. Recusei e deixei claro que não estava pronto para a reconciliação, e Jade chorou e correu para o quarto. Na manhã seguinte, junto com o jornal, recebi um aviso de que Jade havia se recusado a assinar os papéis do divórcio, e tive que tomar medidas extremas. Ao longo de alguns dias, chantageei Jade com um vídeo dela lambendo Greg Jr., dizendo que seria compartilhado com todos, e somente sob esse pretexto ela desabou e assinou os papéis. O divórcio, surpreendentemente, aconteceu rápido e sem dor. Todos os nossos bens foram divididos igualmente, 50 a 50. Mudei-me temporariamente para outro apartamento, e Jade fez o mesmo, continuando a trabalhar na empresa de Greg. Tenho refletido sobre a situação com Jade, e concluí que perdoá-la e ficar juntos pode ajudar a resolver os problemas entre ela e Greg. Greg, sendo o melhor amigo de Jade, sentiu-se afastado devido às minhas repetidas críticas, levando a uma ruptura significativa no relacionamento deles. Isso causou muita dor a Jade. Ela frequentemente chorava à noite, falando com nossas filhas no telefone, que eventualmente me convenceram a perdoá-la. Assim que a oportunidade surgiu, prometi a mim mesma agir. O dia do acerto de contas chegou quando eu estava esperando o Greg no estacionamento. Assim que ele me viu, ele congelou. Mark, me desculpe. Eu estava errado, ele disse, tentando se desculpar por tudo o que tinha acontecido. Tirei minha jaqueta e a coloquei no capô do meu carro. Greg, eu prometi que viria por você, e aqui estou. Vamos resolver isso como homens. Mas ele recuou, dizendo que não queria brigar porque isso não resolveria nada. Você não é mais meu amigo. Você perdeu esse direito quando dormiu com minha esposa e mentiu na minha cara. Quando me aproximei, ele percebeu que uma briga era inevitável, largou a pasta e começou a tirar o casaco. Assim que o casaco foi tirado, eu pulei nele. Tínhamos quase a mesma altura, e nenhum de nós era um lutador experiente, mas eu estava cheio de raiva, sentindo fúria e mágoa que exigiam uma saída. Meus golpes eram pesados, e a cada um deles, eu sentia a tensão deixar meu corpo. Greg tentou revidar, dando socos em troca, mas minha raiva me deu uma vantagem. No final, a polícia interveio, me afastando dele. Olhando para trás, notei uma pequena multidão, entre eles Jade, cobrindo a boca com as mãos, em choque com o que tinha visto. Nossos olhos se encontraram naquele momento, quando o policial interveio, nos separando de Greg. Seu rosto estava machucado, sangue escorrendo pelas bochechas, seu nariz claramente quebrado e seus lábios rachados. Apesar de sua aparência estar longe do ideal, Jade se aproximando de nós também não parecia um modelo de decoro. Por favor, recuem, o policial educadamente, mas firmemente, nos pediu enquanto Jade tentava se aproximar.
Seu olhar estava cheio de súplica silenciosa até que o policial encerrou esse momento prolongado, nos empurrando de volta para o carro para interrogatório. Greg, que não me culpou nem fez nenhuma acusação, simplesmente explicou ao policial que nossa discussão não teve consequências sérias. O ceticismo do policial era evidente, mas sem evidências sólidas para uma ação posterior, ele decidiu que a melhor solução seria nos fazer apertar as mãos. No momento em que nossas mãos se tocaram, Greg segurou a mim um pouco mais do que o normal, se desculpando. Desculpe, amigo, eu não queria que acabasse assim. Foi um erro de julgamento. Rejeitando suas desculpas, dei um passo para trás, indo para o meu carro, seguido por Jade. Mark, me perdoe. Não consigo parar de me culpar pelo que aconteceu. Podemos pelo menos tentar recomeçar? Suas palavras estavam cheias de desespero. Desculpe, Jade, mas não posso. Eu continuo me culpando também, sem entender como pude ter perdido. Seu caso estava acontecendo bem diante dos meus olhos, e eu estava cego. Não podemos ficar juntos, pois sempre duvidarei de onde você está e com quem está. Com essas palavras, fui embora, me sentindo mais leve, mais forte, ao mesmo tempo, melhor. Entender que a violência não resolve problemas era claro, mas às vezes se torna inevitável quando todas as fronteiras são apagadas e a vida volta ao normal. Naqueles dias, enquanto o mundo se recuperava gradualmente da pandemia, os feeds de notícias estavam cheios de histórias de superação da crise. Apesar de milhões de desempregados, empresas que não conseguiram retomar suas operações e bancos de alimentos superlotados, relatos de retorno à vida normal trouxeram uma nota de otimismo. Sim, alguns aspectos da vida não resistiram aos testes, mas foram essas dificuldades que mostraram do que somos capazes quando enfrentamos desafios sem precedentes. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!